Ele era grande, muito poderoso, conquistador de nações. O seu império era o bombástico da época. Olha, não havia exército que conseguisse vencer o seu reino. Mas, infelizmente, ele era um homem orgulhoso. E o orgulho dele levou ele, e o seu orgulho o levou à ruína. Por isso eu, pastor Benjamin Júnior, lhe convido para aprender o que o orgulho faz que você não sabia. Vem comigo nessa viagem interbíblica, porque Deus vai falar com você. Nabucodonosor é o nome deste homem, poderoso, forte, o seu reino conquistador, o seu reino se estendendo sobre as extremidades da terra. O que fez um homem tão poderoso, um homem tão grande, com um império tão estabelecido, arruinar-se? O que fez com que este homem recebesse uma sentença direto do próprio Deus? Eu falo de Nabucodonosor. Esse homem era muito, mas muito orgulhoso. Este homem tinha um orgulho muito elevado. E, infelizmente, existem coisas que o orgulho faz no ser humano que o ser humano não percebe. Existem mudanças que o orgulho faz no homem que, infelizmente, o homem não percebe. Ele só vai dar conta quando o orgulho já tiver prejudicado sua vida. Onde se encontra a história de Nabucodonosor? Nabucodonosor, sua história se encontra em Daniel, e o que eu vou falar com você está a partir do capítulo 4. No capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 4, conta a história de Nabucodonosor, onde ele teve o seu segundo sonho. Nabucodonosor sonha um sonho perturbador. E ele diz assim, pensamentos e visões perturbadoras. No capítulo 4 diz ele que ele sonhou que existia no meio da terra uma árvore muito grande. Mas essa árvore era tão grande que ela chegava até tocar os céus, de tamanha que era esta árvore. Mas não era apenas grande, não. Esta árvore era muito bela. Suas folhas eram muito lindas. E toda esta árvore era cheia de frutos. Ela alimentava todos os seres humanos da face da terra. No sonho de Nabucodonosor, esta árvore também fazia sombra para os animais selvagens e para os animais da terra repousarem debaixo dela. Não somente isso, mas ela também, os seus ramos e os seus galhos, serviam como moradia para as aves dos céus. Todos se beneficiavam com a tamanha grandiosidade e o esplendor desta árvore. Porém, na visão de Nabucodonosor, no sonho de Nabucodonosor, desceu um varão, um santo. Ele chama um santo. A Bíblia chama de desceu um vigilante, um santo. Olha só. E esse santo desceu do céu. E ele proclamava em alta voz: cortem a árvore. Cortem a árvore, porque certamente esta árvore está cheia de orgulho. Esta árvore que cortar, cortem-a. Coloquem correntes, grilhões no seu toco. Cortem a árvore, mas não cortem a raiz. Coloquem correntes no teu toco e deixe que esta árvore, o orvalho do céu, vai regar ela. Agora esta árvore, apenas no seu toco, ela estará com a erva daninha, com a erva do campo, junto com os animais. E a voz dizia assim: ele é orgulhoso, ele estará junto com os animais e também receberá o orvalho do céu, até que reconheça que os céus dominam sobre toda a humanidade. Olha só, Nabucodonosor ficou aterrorizado com este sonho, com esta visão que ele teve. Quem não ficaria aterrorizado? Então ele faz o quê? Ele chama todos os seus sábios.
Ele chama feiticeiros, magos, ele chama encantadores, ele chama todos os sábios para interpretar o sonho dele. Olha, ele conta o sonho, mas os sábios não sabem interpretar. Porém, lembra que Nabucodonosor trouxe cativo de Israel um homem chamado Daniel. E este homem já havia interpretado um outro sonho de Nabucodonosor, que foi o sonho da estátua. Ele, sabendo que Daniel interpreta, ele chama Daniel, que era um dos seus sábios, que estava a serviço dele, e ele diz: eu sei que você tem o espírito dos deuses. Lá na cabeça de Nabucodonosor, Nabucodonosor deu um nome para Daniel de Beltesazar, em homenagem ao seu Deus, porque ele acreditava que Daniel tinha espírito dos deuses, mas na verdade, todos nós sabemos que a Bíblia relata que Daniel tinha o espírito do único Deus que existe, do único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, ele chama Daniel e Daniel, ele interpreta o sonho. Só que a Bíblia diz, a partir do versículo 19, que Daniel, ao orar e ao ter a interpretação do sonho, ele também fica muito perturbado. Ao ponto que Nabucodonosor, olhando para Daniel, percebe que Daniel está perturbado. E ele diz assim: olha, Daniel, não se perturbe o vosso coração com o sonho que você tem, que você viu, e nem com a sua interpretação. Mas Daniel olhou para Nabucodonosor e disse: rei, quem dera que esse sonho e a sua interpretação fosse para os teus inimigos. Quem dera que tudo isso que fosse acontecer fosse contra aqueles que são seus perseguidores, seus inimigos. Nabucodonosor fala para Daniel: me conta qual é a interpretação do sonho. Então Daniel começa a dizer a interpretação. Ele diz: olha, a árvore que você viu no teu sonho, nesta visão, onde ela era muito grande, que tocava até o céu, esta árvore que tinha muitas folhas, as folhas eram muito lindas, mas também era carregada de frutos que alimentava todos, até a extremidade da terra. Esta árvore que nos seus galhos tinha os ninhos das aves dos céus e que ela fazia sombra para os animais da terra. Esta árvore é tu, ó rei Nabucodonosor. Deus te deu grandeza, Deus te colocou grande, te deu domínio sobre todas as nações da terra. Claro que nós precisamos aqui lembrar, para você, meu querido ouvinte, que a extremidade da terra era a extremidade conforme eles entendiam. Até porque todos os continentes ainda não haviam sido descobertos. Então, nós não estamos falando do planeta Terra inteiro. Estamos falando da extremidade até onde ia povos, sabe? Até onde ia povos. Nós estamos falando de uma história há mais de 4.000 anos atrás. Então, toda a terra não estava habitada. Mas Daniel olhou para Nabucodonosor e disse: esta árvore é você. O teu reino alimenta muitas nações. As pessoas vêm aqui no teu reino para negociar. O teu reino é muito grande, é esplêndido. Mas Deus achou em ti orgulho. Quanto ao homem, quanto ao santo, ao vigilante que desceu do céu proclamando aquelas palavras, eu lhe digo, Nabucodonosor, Daniel falando, eu lhe digo, ó Nabucodonosor, Deus arrancará você do meio das pessoas. Você irá pastar junto com os bois, comer capim junto com os bois, e o orvalho molhará você. O orvalho do céu molhará você, até que se passe 7 tempos, e você reconheça que os céus domina e que o Senhor coloca e tira, que o Senhor faz e desfaz, que Ele é o soberano, o todo-poderoso. Mas lembra, o título deste vídeo é o seguinte: o que o orgulho faz no homem que o homem não percebe, certo? O que o orgulho faz no coração de uma pessoa? Exatamente o capítulo 4, versículo 27, vai nos descrever algo que foi uma oportunidade que o orgulhoso Nabucodonosor não aproveitou. Ele teve uma oportunidade. Deus deu um sonho, mas aquele sonho não era inevitável, de maneira nenhuma. Até porque houve uma oportunidade para Nabucodonosor, mas ele era o quê? Muito orgulhoso. Então, Daniel diz assim para Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 27.
Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. 2 pontos. Abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Pastor Benjamin, o que o orgulho faz no ser humano? Muitas coisas. E são coisas destrutivas. Mas uma eu quero compartilhar com você. O orgulho te deixa surdo para ouvir conselhos. Normalmente, uma pessoa que não ouve conselho é orgulhosa. Porque todo orgulhoso, ele passa a desenvolver o hábito de não ouvir mais conselho. Porque o orgulhoso tem confiança acerbada em si mesmo. Ele tem confiança altíssima em si mesmo. Por mais que a Bíblia, lá no livro de Provérbios, diz, não estribe no teu próprio entendimento, ou não se apoie em teu próprio entendimento, o orgulhoso, ele acredita que o entendimento dele, que a visão dele, que a forma dele enxergar as coisas, que a forma dele tratar as coisas são as mais seguras, são as mais sabidas, são as mais inteligentes e que ele não vai falhar porque ele tem um domínio de todas as coisas. E aí o orgulho dentro de um ser humano faz com que ela não ouve mais conselho. Você conhece uma pessoa que não ouve mais conselho? Você conhece uma pessoa que ela senta, ela te escuta, mas ela não ouve? Você conhece uma pessoa que por mais que ela está quebrando a cara, por mais que ela está se destruindo, ela é tão orgulhosa que não consegue ver que a eminente destruição que está ocorrendo na vida dela é em decorrência dela não ouvir conselho. Nabucodonosor perde uma grande oportunidade por não ouvir o conselho. Mas pastor, Daniel deu um conselho para ele abandonar os pecados, para ele abandonar a iniquidade, para ele ter misericórdia com os pobres. E onde se prova que ele não ouviu os conselhos? No próprio versículo 28. Diz assim: tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois. E passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reis do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como a garra das aves. Olha aí, meu querido, pelo fato de Nabucodonosor não ouvir o conselho de Daniel, ele teve que aprender a se humilhar, ele teve que aprender a ser humilde com a humilhação de Deus. O que o conselho de Daniel requereu de Nabucodonosor? Esteja disposto a se humilhar diante de Deus. Olha, Daniel é um homem israelita. Ele está cativo na Babilônia. O nome dele foi mudado para Beltesazar em homenagem a um deus babilônico. Daniel, ele vive segundo os padrões de Yahvé, segundo os padrões de Jeová, o seu Deus, o Deus verdadeiro. Aí Daniel está diante de um rei pagão que crê em vários deuses, que é cheio de orgulho, e ele diz para esse rei: você, ó rei, não é na minha cultura, você não vive na minha cultura, você não conhece a minha cultura, mas o meu Deus é o único Deus verdadeiro. E eu lhe digo, se você não se arrepender dos teus pecados e adotar um novo padrão de comportamento que agrada o Deus único e verdadeiro, certamente tudo isso acontecerá com você. Pensa a situação, pensa a circunstância, você olhando para um rei pagão, cheio de orgulho, que não faz parte da tua cultura, não adora o teu Deus e dizendo para ele, o teu comportamento,
O teu pecado vai te levar a esta ruína conforme o sonho e a visão que você teve. Não deu outra. Passado 12 meses, ou seja, Nabucodonosor não ouviu conselho. Era homem de ouvido orgulhoso. Toda pessoa que não ouve mais conselho é orgulhosa. Claro, pastor, eu tenho que ouvir todo tipo de conselho e aceitar todo tipo de conselho. Eu tenho que colocar em prática todo tipo de conselho. Se eu sei que existem conselhos que são ruins, sim, existem conselhos que são ruins, mas você passa todos os tipos de conselho pelo filtro da palavra. Você ouve um conselho, seja da sua mãe, do seu pai, seja de uma autoridade, seja de uma pessoa que você considera, seja do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Pais que não ouvem conselhos dos filhos. E os conselhos dos filhos são bons, são agradáveis. Mas o que eu tenho que fazer? Passar os conselhos pela palavra. Se eles forem aprovados pela palavra, coloque em prática. Por quê? Porque certamente sua vida será mudada, abençoada, se você ouvir o conselho. Nabucodonosor era um homem orgulhoso demais, não queria mais ouvir conselho. Simplesmente, depois de 12 meses, depois de um ano, aquela profecia se cumpriu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes Deus dá um aviso, mas o aviso não vai acontecer imediatamente. O aviso não acontece espontaneamente. Não. Vai se passar o tempo. Talvez Nabucodonosor, depois de um mês, aquilo só foi um sonho, besteira que Daniel falou. Depois de 3 meses, tá vendo? Tá tudo certo. Tá tudo ocorrendo da maneira que eu quero. Tá tudo ocorrendo do jeito que eu quero. Aí, tá vendo? Já se passou 6 meses. Já se passou 8 meses. Nada aconteceu. Depois de um ano, Nabucodonosor sobe no teu palácio e ele fala aquelas palavras: olha o reino que eu construí, olha o palácio que eu construí com o meu poder, para louvor, para a glória da minha majestade. A Bíblia diz que o próprio Deus falou com Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor não está sonhando, não está tendo visão. Ele está acordado e a voz do céu, a voz do vigilante falando para ele: você será tirado do meio das pessoas. Sabe o que Nabucodonosor passou? Nabucodonosor, ele simplesmente perdeu a sanidade mental. Nabucodonosor simplesmente foi pastar junto com os animais. Eu estava pesquisando acerca disso, e só para você entender como é possível isso ocorrer, nós temos um neurônio, bem aqui nessa parte da frente do nosso crânio, ele se chama córtex pré-frontal. Esse neurônio, ele é responsável, vamos chamar ele de filtro, ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões. Toda vez que você vai tomar uma decisão, o neurônio córtex pré-frontal, ele fica ativo. Ele que escolhe, olha, toma essa decisão porque é a melhor, não toma essa porque não é a melhor. Existem algumas decisões que viram hábitos. Então, conforme a minha pesquisa, essas decisões é o neurônio glândulo basal que é responsável por elas. Aquelas coisas que você não precisa mais pensar para fazer. Por exemplo, eu não preciso pensar para piscar. Eu naturalmente pisco, eu não preciso tomar uma decisão para piscar. Eu não preciso tomar uma decisão para ficar me articulando, porque essas decisões, elas estão sendo administradas por um outro neurônio chamado glândulo basal. Mas existem decisões que eu preciso filtrar, eu preciso analisar e parar. Opa, não é um hábito meu. Eu vou continuar tomando essa decisão, eu vou tomar essa atitude. Essas atitudes são administradas pelo neurônio chamado córtex pré-frontal. Esse neurônio, se for afetado, ele faz com que a pessoa tome decisões sem esse filtro. Normalmente, é o álcool que diretamente afeta esse neurônio. Por isso que algumas pessoas são ótimas, são pessoas de respeito, mas quando elas bebem bebida alcoólica, elas mexem com mulher, com homem, elas ficam depravadas, elas ficam violentas, agressivas. Por quê? Porque o álcool afeta diretamente neste neurônio. É como se a Bíblia estivesse dizendo, você não estará mais no meio das pessoas. É como se Deus tocasse a tua mão ali, pim, no neurônio chamado córtex pré-frontal do próprio rei Nabucodonosor. E agora este rei, ele vai tomar todo o seu tipo de decisão sem esse filtro, chegando até o ponto de não ter mais sanidade mental. Ele é um louco, se tornou uma pessoa insana, está pastando com os animais, não mora mais dentro do seu templo, não mora mais dentro do seu palácio,
não toma mais banho. A Bíblia diz que os pelos do seu corpo começam a crescer. Ele dorme com os animais, recebendo o orvalho do céu. Ficou louco. Por quê? Porque todo orgulhoso é um louco. Todo aquele que rejeita um conselho é um louco. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 12, versículo 15, que o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Olha aí, o louco, o insensato, o orgulhoso, todas as atitudes dele, ele tem uma justificativa. E tudo parece justo, mas o sábio ouve conselhos. As pessoas inverteram hoje. Ouvir conselho é fazer com que os outros mandem na sua vida. Não, meu querido. A própria palavra é o conselho do céu para não irmos para o inferno. A própria pregação do evangelho eu posso dizer, que é o conselho de Cristo para alcançarmos o reino dos céus. Se eu não ouvir este conselho, quando eu deitar-me no chão e o meu corpo não mais respirar, sabe para onde poderá ir minha alma? Para o inferno. Se eu não ouvir este conselho. Eu, pastor Benjamin, com 33 anos, cheguei onde estou por ouvir muitos conselhos. Ainda preciso ouvir. E no dia em que eu decidi não ouvir mais conselho nenhum, pode me chamar de louco. Por quê? Porque eu não estou na minha sanidade mental. Porque os sábios dão ouvido para os conselhos. O próprio livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte: que sem diretrizes a nação cai, porém o que a salva é ter muitos conselheiros. Meu querido, sem diretrizes, sem planos, sem rota de caminho, a nação cai. Está falando de uma nação, já não está falando mais de um homem. Agora para e pensa, se uma nação inteira precisa de muitos conselheiros, quanto mais a tua vida. Se uma nação inteira pode ruir, pode cair, pode chegar à ruína, e o que a salva é ter muitos conselheiros, quanto mais a tua vida. Sabe o que acontece? Sabe por que você está nesse casamento fracassado? Porque você não ouviu o conselho do teu pai e tua mãe. Sabe por que você se decepcionou nas tuas amizades? Porque quando a tua mãe e o teu pai olhou para você e falou assim: meu filho, este jovem não é sincero com você. Não, pai, você não sabe de nada. Tu não ouviu o conselho. Aí agora está magoado, ferido e se torna uma pessoa rancorosa. E o pior, ainda continua um tolo. Ainda continua um orgulhoso, não ouvindo o conselho. Sabe por que você, mulher, se separou, se divorciou? Sabe por que você, homem, se separou, se divorciou, teve esse casamento fracassado? Porque não ouviu o conselho. Não ouviu o conselho da mãe, não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho de amigos, não passou os conselhos pelo filtro da palavra, não ouviu o conselho de Deus. Meu querido, instrução. Hoje nós estamos no século 21. Desde 2000 para cá no Brasil, a internet tem servido positivamente. Negativamente também, mas positivamente. Agora, entenda uma coisa. Você está com a sua vida acabada por não ouvir conselho. Quantas vezes você já ouviu, meu querido, se humilha, seja humilde. Mas não, você quer xingar a mulher, você quer agredir a mulher, você quer bater na mulher e depois não quer perder casamento, não. Você quer trair o marido, desrespeitar o marido, afrontar o marido, depois quer que o marido arda de amor por você. Não ouve conselho, é orgulhoso. Você, meu querido, precisa se humilhar. Diferente de Nabucodonosor, pois ele era responsável por uma nação e Deus o tinha colocado naquele trono. E ele, naquele período onde ele era um império, o maior império daquela época, Deus usava aquele império para atender todas as nações beneficamente. Então, diferente dele, Deus pode de repente não agir na tua vida, te trazendo uma situação de humilhação. Mas você vai parar onde com esse orgulho? Olha o que o orgulho está fazendo na tua vida. Você não ouve mais ninguém. Você não ouve a palavra, você não dá ouvido para a palavra, você não dá ouvido para conselho. Eu ouvi, meus queridos, tem uma famosa, que eu não sei o nome dela, porque eu não sei o nome dela, mas ela disse assim: esse negócio de ouvir conselho, besteira, esse negócio de ouvir conselho. E olha, meteu o pau em ouvir conselho. E eu olhei assim, eu falei: meu Deus, deve ser mãe uma mulher dessa já, deve ter filhos.
mas eu não sei o que ela passou, que ela se tornou tão tola. Por que tão tola? Porque sem conselho a gente não chega a lugar nenhum, meu querido. Sem conselho. Quantas pessoas têm aumentado as suas finanças por ouvir conselhos de empreendedores no próprio YouTube? O próprio YouTube tem canais que dizem assim, olha, investe nisso, investe naquilo. São conselhos. Tem conselhos que são bons, tem conselhos que são ruins. Tem conselhos que são bons e depois ficam ruins. Tem conselhos que são ruins no momento, mas depois pode ser uma coisa a se considerar. Mas aí a capacidade de filtrar e de analisar é tua. E sempre passando pela palavra do Senhor. Não permita que o teu orgulho te emburreça. Me perdoe pelas palavras duras. Não permita que o teu orgulho te torne um tolo, meu amado. Ouça conselhos. Não precisa aceitá-los, não precisa colocá-los em prática de cara, mas passa eles pelo filtro da palavra. Ouça o conselho da palavra. Não seja um Nabucodonosor. Deus tem planos na tua vida. Quer usar a tua vida para atingir beneficamente a vida de muitas outras pessoas. Mas com esse orgulho, você não chegará a lugar nenhum. Com este orgulho, você não chegará a lugar nenhum. Eu quero lhe dizer, Deus, naquela visão de Nabucodonosor, naquele sonho, acorrentou, mostrou correntes acorrentando o toco e a raiz. Porque ele disse, eu vou restabelecer depois que Nabucodonosor declarar que os céus domina. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você não se sujeitar a Deus, você vai suar muito, vai conquistar muito, mas vai doer muito, vai perder muito. Sabe por quê? Não é uma palavra de maldição. É porque Jesus disse assim, o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão. E para onde o vento sopra, ela voa. Só serve para duas coisas. Ser pisado pelos homens e ser lançado no fogo para queimar. Não serve mais para nada. Sem Deus, nós não somos nada. Olha, sem Deus, você não é nada. Eu poderia vir aqui e suavemente e delicadamente, mas, meu querido, tem coisas que a gente tem que mandar direto, porque, sabe, gasta muito tempo. O vídeo fica muito longo, você tentando, sabe, suavizar palavras. Eu preciso te dizer, com esse orgulho, tu não chegará a lugar nenhum. Mas se tu for humilde, ouvir conselhos, ponderar o conselho, analisar o conselho, viu que ele é bom, provou que ele é um conselho bom e colocar em prática, você chegará longe. Dê ouvidos ao conselho de Deus. Certamente você não se arrependerá. E a tua vida será mais do que bem-aventurada. Em nome de Jesus. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.